Nossa, se liga, eu tava lendo lá embaixo na casa da minha mãe, meu pai, um livro Revelação, seu grandioso clímax está próximo. É um livro das Testemunhas de Jeová, que eles tentam descrever, explicar o livro de Apocalipse. Aí eu abri na parte, foi intuição, abri na parte, o primeiro ai dos gafanhotos, fala a trecho do quinto anjo. O quinto anjo de João é revelado. Fala de uma estrela que cai do céu. Vou ler o trecho da Bíblia primeiro. Revelação 9:1, Apocalipse 9:1. E o quinto anjo tocou a trombeta, e eu vi uma estrela que caíra do céu, e foi-lhe dada a chave da cova do abismo. Essa estrela também tem ligação com aquela profecia do Plínio Salgado, que ele vê um cavaleiro com a estrela d'alva na ponta de sua lança, e esse gigante cavaleiro cai na Baía da Guanabara, se tornando um morro e tal. Também tem alguma semelhança de forma. Mas voltando ao livro. Essa estrela, diferente daquela em Revelação 8:10 que João viu cair, ela vê uma estrela que caíra do céu e que tem agora uma tarefa com respeito à terra. Trata-se de uma pessoa espiritual ou carnal. O detentor da chave da cova do abismo é mais tarde descrito como lançando Satanás no abismo. Portanto, deve ser uma poderosa pessoa espiritual. Isso aqui é o que o livro das Testemunhas de Jeová diz. Em Revelação 9:11, João nos diz que os gafanhotos têm um rei, o anjo do abismo. Ambos os versículos devem referir-se à mesma pessoa, visto que o anjo com a chave do abismo seria logicamente o anjo do abismo, e a estrela deve simbolizar o rei designado de Jeová, visto que os cristãos ungidos reconhecem somente a este único rei angélico, Jesus Cristo. Então, associa essa estrela que cai como o anjo do abismo. Essa estrela tem nome absinto, lembra? Que ela dispersa uma névoa e tal. E no primeiro ai o que acontece? Os gafanhotos, E ele abriu a cova. Não, essa é a parte. Ele abriu a cova do abismo e acendeu fumaça da cova, como a fumaça de uma grande fornalha. E ele abriu a cova do abismo. Abriu a cova do abismo. Abrir a cova do abismo é abrir os portões de Daat, certo? Os portões de Daat. Ele abriu a cova do abismo e acendeu fumaça da cova, como a fumaça de uma grande fornalha. E o sol ficou obscurecido também o ar, pela fumaça da cova. E do meio da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra. E foi-lhes dada autoridade, a mesma autoridade que os escorpiões da terra têm. Então, esses gafanhotos que saem do abismo, surgem do abismo, ou seja, quando o portão de Daat é aberto, surgem esses gafanhotos, certo? Esses gafanhotos que vêm com a autoridade dada por Jeová. A mesma autoridade que tem os escorpiões da terra. Símbolo, o escorpião. Simbologia do escorpião. O escorpião, ele aparentemente é mau, mas ele é mau por natureza, porque ele tem a autoridade da natureza para ser o que é, para ter o ferrão em sua cauda. É um símbolo. Em sentido bíblico, o abismo é um lugar de inatividade, ou seja, esse vazio que é a própria substância da matéria, em comparação ao sentimento puro, que é a substância do espírito. Então ele é o próprio abismo, ele é Daat, que é o que? É um lugar de inatividade, até mesmo de morte. Ou seja, não há nem morte ali. O pequeno grupo de irmãos de Jesus passou um curto período em tal abismo de relativa inatividade no fim da Primeira Guerra Mundial. Aí aqui já leva lá em 1918, 19, na época da Primeira Guerra. Há 100 anos atrás, na mesma época da
da gripe espanhola. Lembra da gripe espanhola? Semelhante à nossa situação atual. Presta atenção. Esse rei Jesus Cristo, ele é um arquétipo, certo? Uma forma de pensamento que abre as portas do abismo, porque ele, Jesus Cristo, é a máscara do anjo do abismo atualmente, certo? A máscara do anjo do abismo que tem os portões do Hades. Ele abre o abismo, desse abismo surgem os gafanhotos, ó. Os gafanhotos, ó, o pequeno grupo de irmãos, ó. Mas quando Jeová, em 1919, derramou seu espírito sobre os seus servos arrependidos, estes saíram em chames para enfrentar o desafio da obra que os aguardava. Estes saíram em chames. Ó. Conforme João observa, a soltura dos gafanhotos é acompanhada por muita fumaça, como a fumaça de uma grande fornalha. Então esses gafanhotos, eles vêm sendo liberados, vêm surgindo após a abertura do Hades, certo? Não vamos focar exatamente em pessoas fixas, mas talvez pessoas que tenham encarnado parcialmente esses arquétipos. Por exemplo, o Bob abrindo o Da'at e ajudando a galera a despertar, por exemplo. Não que ele seja Jesus, mas que talvez ele tenha assim encarnado parcialmente o rei, esse rei Jesus. Não só ele, mas outros também no mundo. Outras pessoas também encarnaram esse processo de quê? De contemplar o abismo e trazer essa tradução para a parte sensorial da realidade, para as outras pessoas e ajudando-as a despertar. Não só o Bob, claro. Presta atenção. Não estou puxando sardinha para o Bob. Eu só estou associando ele a um dos parcial, avatar a parcial. Saca? Parcial. Conforme João observa, a soltura dos gafanhotos é acompanhada por muita fumaça, com fumaça de uma grande fornalha, tal. Assim se deu em 1919. A situação ficou preta para a cristandade, ó que interessante, e para o mundo em geral. A soltura desses gafanhotos é a classe de João. Ó, vocês associam a gafanhoto à classe de João. João é quem recebeu a revelação, certo? Então a classe de João seriam pessoas que recebem a revelação, certo? Ó, a soltura desses gafanhotos da classe de João constituía realmente uma derrota para os clérigos da cristandade, ó. Uma derrota para os clérigos da cristandade, ó, os quais haviam tramado e planejado matar de vez do reino. Então os clérigos da cristandade, ou seja, líderes religiosos que tramavam planejar matar a obra do reino. A obra do reino de manifestação da verdade, de levar ao vazio. Essa obra ela é barrada pelos líderes religiosos que tentam impedir que as pessoas tenham consciência da verdade, mantendo-as limitadas em um curral. Ó, os quais haviam tramado e planejado matar de vez a obra do reino e que, então, rejeitavam o reino de Deus. O reino de Deus não material, mas o verdadeiro reino de Deus, que é espiritual. O reino espiritual que é rejeitado pelos líderes religiosos que tentam trazer na terra ou levar para o céu, quando o reino já é real. Continuando, a evidência de uma nuvem semelhante à fumaça começou a espalhar-se sobre a cristandade apóstata, ao passo que enxame de gafanhotos recebeu a autoridade divina e começou a exercê-la na proclamação das poderosas mensagens de julgamento. O sol da cristandade, sua aparência de iluminação, sofreu eclipse, e o ar ficou cheio de declarações de julgamento divino, ao passo que se mostrava que o governante da autoridade do ar deste mundo era o Deus da cristandade. Ó, presta atenção nessa parte. O ar cheio de fumaça, essa fumaça que surge com a queda da estrela,
sim, de acordo com o livro aqui dos Testemunhos de Jeová, simboliza o julgamento divino. O ar fica repleto de julgamento divino. Essa polarização atual que a gente está passando, que todos nós estamos excessivamente, todo mundo. Então, nós estamos o tempo todo recebendo o ímpeto, o impulso de julgar. Ao passo que se mostrava que o governante da autoridade do ar está entre aspas, e eles deixaram entre aspas. Se você for lá na filosofia, na literatura ocultista, quem é o governante da autoridade do ar? O comandante do ar, lá na Goétia você vai achar, é Lúcifer, o príncipe do ar, comandante das legiões do ar. Olha que legal. O governante da autoridade do ar deste mundo era o Deus da cristandade. Da cristandade, tá vendo? Esses gafanhotos atormentadores que vêm para atormentar a cristandade. Ó. Esses gafanhotos atormentadores, que instrução receberam esses gafanhotos para a batalha? Ó. E foi-lhes dito que não fizessem dano a nenhuma vegetação da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a qualquer árvore, mas apenas aqueles homens que não têm o selo de Deus nas testas. Esse selo de Deus nas testas é o terceiro olho aberto, na minha concepção, na minha interpretação. O terceiro olho aberto é o olho da neutralidade, o olho que superou a dialética do bem e do mal, a consciência do vazio que transcendeu as lutas entre bem e mal, que é uma consciência capaz de contemplar a verdade por trás dessa dialética, certo? E foi concedido aos gafanhotos, não que os matassem, mas que esses fossem atormentados por 5 meses. E o tormento deles era como o tormento causado por um escorpião quando ataca um homem. Lembra do símbolo do escorpião? O escorpião não é mau, ele tem a cauda para ser o que é. Ele é o que é, a natureza dele. A maldade não é maldade, mas sim é a autoridade que a própria natureza oferece ao escorpião a atacar um homem, tá vendo? E naqueles dias os homens procurarão a morte, mas de modo algum acharão, e desejarão morrer, mas a morte estará fugindo deles. Hoje em dia a gente vê isso. Eu mesmo já desejei a morte várias e várias vezes durante minha vida. E eu falo de mim. E eu acredito que todos nós somos assim. Pelo menos na nossa época secular. Nossa atual condição de existência. Note que esta praga não se dirige primeiro contra o povo ou os proeminentes entre ele, a vegetação e as árvores. Os gafanhotos devem causar dano apenas àqueles homens que não têm o selo de Deus nas suas testas. Esse dano é causado pelo julgamento, lembra? O gafanhoto que vem julgar a cristandade. Aqueles que na cristandade afirmam estar selados, mas cuja atuação desmente a sua afirmação. Então o gafanhoto vem para causar dano aos homens através do julgamento contra aqueles que se afirmam estar selados, mas cuja atuação desmente a sua afirmação. Então as pessoas que se dizem ser selados, como líderes religiosos, por exemplo, mas que as suas atitudes, o seu comportamento, Skinner, lembra do Skinner? Behaviorismo? O seu comportamento não afirma essa marcação na testa. Desmente a afirmação de ser selado. Portanto, os proferimentos atormentadores dos gafanhotos odiarmos foram primeiro dirigidos contra os líderes religiosos da cristandade. Oh, que legal! Como esses homens convencidos devem ter ficado atormentados ao ouvirem ser publicamente anunciado que não somente deixavam de guiar os seus rebanhos para o céu, mas que nem mesmo eles estariam lá. Deveras é o caso de cegos
guiarem cegos. Por enquanto, ó, só estou comentando mais ou menos e lendo o que está escrito aqui no livro, tá? E tentando associar mais ou menos aos acontecimentos. Tá? Então, essa cristandade, essa falsa religião, vai ser atacada pelos gafanhotos, que são seres que recebem autoridade da própria para afrontar, para questionar, evidenciar a sua cegueira espiritual, evidenciar a sua cegueira espiritual. Ó, mais um trecho. Ó. Por que é que se concede que esses sejam atormentados em sentido espiritual e não mortos? Ó, trata-se de um ai inicial na exposição das mentiras da cristandade dos seus fracassos. Mas apenas mais tarde, com o progresso do dia do Senhor, publicar-se-á plenamente o seu estado espiritualmente morto. Será durante um segundo ai que 1/3 dos homens é morto. Aí já entra em Revelação 1:10, 9, 12, e 18, e 11 e 14. Então, esse primeiro ai dos gafanhotos que não vem para matar, mas para perturbar, ou seja, os denunciadores do falso cristianismo, eles vêm como um aviso. Vêm como um aviso, como o primeiro ai. Antes do segundo ai. No segundo ai é que tem a morte de 1/3 da humanidade. E aqui o livro da Testemunha de Jeová associa isso a 1919, na mesma época da gripe espanhola, se eu não me engano, né? Não lembro se foi espanhola, mas acho que foi isso mesmo, que matou gente pra caralho na Europa. 100 anos depois, a gente está na mesma situação, passando pela primeira onda, pelo primeiro ai. Nesse primeiro ai, que as pessoas estão ficando isoladas, a denúncia contra a religião falsa é gigantesca. Gigantesca. Vem de mim e vem de muitas pessoas que estão aparecendo como um enxame de gafanhotos, devorando não a vegetação, mas a falsa religião. Atacando a falsa religião, que leva ao quê? Ao desespero dos líderes religiosos, que entram em desespero ao ver a sua autoridade sendo ameaçada. E isso é só um aviso para o segundo ai, que ano que vem aí, ó, 2021, a gente está caindo na segunda onda do Covid. Lembra? Da última vez foi a Primeira Guerra. A Primeira Guerra morreu gente pra caralho. Dessa vez vai ter a segunda onda de Covid, que imagino que vai ser a onda que vai matar. Porque essa primeira onda não matou porra nenhuma. Foi só um aviso. A próxima onda, pelo menos na minha interpretação aqui, que pode com certeza estar errada, mas a próxima onda, ano que vem, se eu não estiver errado, é a que vai dizimar 1/3 da humanidade. Talvez não de forma literal, mas simbólica. Ou seja, muita gente vai morrer. Muita gente vai morrer.